O trem cortava o deserto como uma lâmina enferrujada, arrastando um rugido que se perdia nas colinas de areia e pedra. O vento soprava seco, levantando redemoinhos que pareciam almas antigas dançando sob o sol poente. Do lado de dentro do vagão, ele observava a paisagem pela janela rachada e olhos firmes, expressão cansada. Fazia mais de 20 anos desde a última vez que vira aquele horizonte. Agora, o destino trazia de volta, não por vontade e mais por dever. O telegrama chegará há uma semana. Seu avô faleceu. Rancho esperando o inventário. Volte se puder. Nada mais. Nenhuma despedida, nenhum convite ao luto. O velho rancheiro morrera como viveu, e em silêncio, sem pedir nada a ninguém. Quando o trem desacelerou na pequena estação de terra batida, o sol já se escondia atrás das montanhas. Ele desceu com uma mala gasta e um chapéu que o tempo tinha desbotado. O vento quente do entardecer trouxe o cheiro familiar de poeira, couro e solidão. O rancho ficava meia hora dali. Pegou um cavalo emprestado e seguiu o caminho que conhecia de cor, embora cada pedra e cada cerca parecessem agora parte de outro mundo. O tempo mudará o deserto, mas o silêncio, e aquele silêncio espesso, permanecia o mesmo. Ao avistar o portão principal, o coração apertou. O letreiro ainda pendia torto, em Rancho Esperança, ironicamente corroído pela ferrugem. As cercas estavam quebradas, o curral tomado pelo mato e o poço coberto por poeira. O vento assobiava entre as tábuas soltas, produzindo um som que lembrava lamento humano. Ele desmontou do cavalo e ficou ali, parado, respirando fundo. Era como se o tempo tivesse parado e o rancho o esperasse. Empurrou a porta da casa principal. As dobradiças gemeram em protesto. O interior estava mergulhado em sombras, imóveis cobertos por lençóis, garrafas vazias, retratos desbotados. O cheiro de madeira velha e fumaça fria o envolveu como um abraço do passado. Na parede da sala, ainda estava o retrato do avô e um homem de olhos duros, chapéu de aba larga e expressão que nunca sorria. Por um instante, o protagonista sentiu o mesmo medo infantil que sentia quando o velho entrava pela porta, arrastando as esporas no chão. Cada canto da casa parecia guardar um eco. O eco de ordens gritadas, o eco do choro da mãe escondida no quarto, o eco de um menino que aprendeu cedo a calar. Ele caminhou até o quarto antigo do avô. A cama estava feita, como se alguém ainda dormisse ali. Sobre a cômoda, repousava um envelope amarelado, com o nome dele escrito à mão, em caligrafia firme, letras angulosas. As mãos tremiam quando rompeu o lacre. Dentro, uma carta curta. Há coisas que o tempo não enterra. Se um dia voltar, vá ao celeiro. E leve coragem. Assinada com apenas uma letra, e J. Ele leu e releu aquelas palavras até o papel amassar nos dedos. O celeiro. Aquele mesmo que, quando criança, ele nunca pôde entrar. O mesmo de onde certa vez ouviu gritos na madrugada, seguidos de silêncio absoluto. Saiu da casa, o céu já tingido de roxo. O vento aumentava, carregando poeira e lembranças. O celeiro estava ali, ao fundo, entrancado com correntes antigas, como se guardasse um segredo que o mundo não devia saber. As tábuas rangiam, e algo lá dentro respondeu ao vento com um som baixo, quase um suspiro. Por um instante, ele pensou ter ouvido passos. Ou seria apenas o medo fazendo eco? Aproximou-se devagar. Passou a mão sobre o cadeado enferrujado, sentindo o metal frio contra a pele quente. O cheiro de feno velho misturado à ferrugem parecia vir de outro tempo. Por que o avô deixaria uma carta assim? Por que esperar tanto tempo para falar do celeiro? E o que significava levar coragem? O vento soprou mais forte, fazendo o portão bater uma, duas vezes, como se o deserto, cansado de esperar, o convidasse a descobrir a verdade. Ele recuou um passo, olhou para o horizonte e viu o sol desaparecer por completo. As sombras tomaram o rancho, e o primeiro grilo da noite anunciou o fim do dia. No silêncio que seguiu, ele sentiu o peso da herança invisível, e não de terra, nem de gado, mas de algo mais profundo. Um segredo antigo, enterrado sob o pó do tempo,
esperando ser desenterrado. Enquanto o vento assobiava entre as ripas do celeiro, o narrador sussurrou como se falasse ao próprio deserto. O tempo pode apagar rastros, mas não apaga vozes. E o que dorme sob a madeira e o ferro e às vezes acorda quando menos se espera. Ele montou novamente o cavalo, olhou o rancho pela última luz do crepúsculo e pensou. Amanhã, abriria o celeiro. Mas sabia, no fundo da alma, que nada seria igual depois disso. Os dias seguintes amanheceram com o mesmo vento cortante e o mesmo céu pálido. O sol nascia preguiçoso por trás das serras, espalhando luz sobre a poeira do rancho e uma luz que parecia mais triste do que viva. Ele acordava cedo, varria o chão coberto de folhas secas e tirava o pó dos móveis, tentando dar forma àquilo que o tempo já havia desistido de cuidar. O rancho respirava devagar, como um velho animal ferido. Cada porta rangia como se lamentasse ser aberta. Cada tábua do chão contava histórias em estalos. Era estranho estar ali sozinho, cercado por memórias que não pediram para ser lembradas. Passava horas observando o horizonte, o mesmo que o avô fitava a todo entardecer, cigarro preso entre os dentes e olhar perdido. Dizia-se que ele esperava algo. Ou alguém. Certa manhã, enquanto limpava o sótão, o protagonista encontrou uma pequena caixa de madeira, coberta por poeira e teias. Dentro dela, 3 objetos, um retrato rasgado, uma pistola enferrujada e uma medalha militar com o nome do avô gravado no verso. No retrato, parte do rosto feminino estava arrancada, como se alguém quisesse apagar a lembrança de uma mulher. Ele sentiu o estômago revirar. Quem seria ela? Por que o avô guardaria algo assim, escondido? A pistola, antiga e pesada, ainda trazia cheiro de óleo seco e pólvora antiga. E a medalha, e brilhava sob a luz do meio-dia, como se o tempo tivesse poupado aquele pedaço de metal por alguma razão. Ele ficou ali parado, encarando os objetos sobre a mesa, e uma pergunta começou a ecoar na mente. O que o avô tentou esconder, e de quem? Na vila próxima, a curiosidade o levou à taverna, onde os moradores mais velhos ainda falavam sobre o rancho com certo respeito misturado a medo. Uma mulher de cabelos grisalhos, sentada ao balcão, foi a primeira a se aproximar. Você é o neto do velho João, não é? Perguntou, sem rodeios. Ele assentiu. Seu avô era homem de palavra. Mas também de silêncio. Tinha o coração duro como pedra. Ela fez uma pausa, tomando um gole do café. Dizem que certa noite, algo aconteceu naquele celeiro. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Outros, ouvindo a conversa, se aproximaram discretamente. Um homem alto, de chapéu gasto, completou. Eu era menino na época. Lembro que os cães uivaram a noite inteira. E, na manhã seguinte, ninguém se atreveu a ir até lá. O velho trancou o celeiro com correntes e bom, o resto o vento levou. Ele agradeceu e saiu em silêncio. O caminho de volta ao rancho parecia mais longo, e o vento agora carregava vozes que não eram dele. À noite, sentado no alpendre, olhava o céu coalhado de estrelas e tentava entender o que o atraía tanto para aquele celeiro. O som das correntes batendo com o vento parecia ritmado, quase humano. Às vezes, jurava ouvir passos leves no interior da estrutura, passos que paravam assim que ele se aproximava. O medo crescia como raiz em solo seco. Mas junto dele vinha a curiosidade, essa fera silenciosa que arranha o peito de quem busca respostas. Na segunda noite, acordou com o som de algo arranhando a parede. Pegou o lampião e desceu as escadas devagar. A chama tremia ao compasso dos seus passos. Abriu a porta da frente e o vento entrou, frio, rasgando a escuridão. O celeiro estava à distância, envolto em sombra. O portão se movia, rangendo devagar, empurrado por correntes que pareciam dançar sozinhas. Tem alguém aí? Ele perguntou, a voz rouca, engolida pelo vento. Nada. Apenas o som metálico das correntes se chocando, como se respondessem num idioma esquecido. Por um instante, pensou ter ouvido o próprio nome sendo sussurrado. Não alto. Não vindo de longe. Mas aqui,
dentro da cabeça, no mesmo tom grave que lembrava o avô. A coragem é o que separa os vivos dos fantasmas. A lembrança veio como um golpe. Ele podia ver o avô em pé, junto ao curral, o sol se pondo atrás das montanhas. O velho segurava uma corda nas mãos, enquanto dizia aquelas palavras sem olhar para ele. Na época, não entendeu. Agora, cada sílaba parecia um aviso que atravessou o tempo. Ele deu um passo em direção ao celeiro, mas o vento ficou mais forte, levantando poeira, fazendo o lampião se apagar. O escuro engoliu tudo. O som das correntes cessou. Ficou ali, imóvel, sentindo o coração bater como tambor. A noite inteira, o rancho pareceu respirar junto com ele. Ao amanhecer, encontrou marcas no chão diante do celeiro, pegadas desiguais, uma mistura de botas e patas de cavalo. Mas nenhum animal havia ali. Ajoelhou-se, tocou a terra e percebeu que estava fria. Fria demais. O vento soprou outra vez, trazendo o cheiro de chuva distante. E junto dele, uma voz suave, quase maternal, perdida no ar. Volte amanhã. Ele se levantou, os olhos fixos no portão trancado. Sabia que o celeiro o esperava, e que cada dia de demora tornava o mistério mais vivo. Enquanto o sol nascia e o deserto despertava, o narrador sussurrou. Alguns segredos não morrem. Apenas mudam de voz. E quando o vento fala, lhe é melhor escutar. A madrugada caiu como um manto sobre o deserto. A lua, pálida e silenciosa, derramava luz prateada sobre o rancho adormecido. O vento soprava mais frio, trazendo consigo o cheiro do feno e da ferrugem. Dentro da casa, ele não conseguia dormir. O tic-tac do relógio de parede parecia zombar de sua indecisão. O celeiro o chamava. Desde o momento em que lera aquela carta, o portão trancado se tornará um espinho cravado no pensamento. O medo já não o detinha, e o que restava era uma urgência estranha, uma força invisível que o empurrava para o inevitável. Pegou o lampião e uma barra de ferro. Saiu. O chão rangia sob as botas, o vento assobiava entre as árvores mortas. Cada passo era um diálogo mudo com o passado. Ao chegar diante do celeiro, o coração batia pesado, como se quisesse escapar do peito. As correntes pendiam frouxas, balançando ao sabor do vento. O metal frio refletia a luz da lua. Respirou fundo, agarrou o cadeado e puxou. Nada. Então ergueu a barra e golpeou o ferro com força. O primeiro impacto ecoou pelo vale como um tiro. O segundo quebrou o silêncio de vez. O portão cedeu, rangendo em agonia. Um cheiro forte de feno velho, mofo e sangue seco escapou de dentro, invadindo o ar da madrugada. Ele levantou o lampião e deu o primeiro passo. O interior era um labirinto de sombras e lembranças. As tábuas tremiam sob o peso dos anos. No canto esquerdo, uma velha cela coberta por lona. Puxou-a e revelou manchas escuras, em talvez ferrugem, talvez algo mais. No chão, marcas secas, avermelhadas, desenhavam rastros que terminavam junto a uma caixa de madeira trancada. A chama do lampião tremulou quando ele se aproximou. O cadeado da caixa era menor, mais resistente. Um golpe bastou para quebrá-lo. O som do ferro estourando ecoou como um grito sufocado. Dentro, papéis amarelados e uma pequena fotografia em preto e branco. Na foto, o avô é mais jovem e ao lado de homens armados, posando diante de uma aldeia em chamas. Atrás deles, corpos caídos. Mulheres, crianças, guerreiros. Ele sentiu o sangue gelar. Pegou o diário que estava sob a fotografia. As páginas, ressecadas pelo tempo, exalavam o cheiro amargo do passado. A caligrafia era firme, a mesma da carta. Começou a ler. Ano de 1868. Marchamos para o norte. Diziam que era justiça, mas o que fizemos foi matança. Fogo, grito e pólvora. Eu atirei. Muitos atiraram. Nenhum de nós voltou o mesmo. Virou a página. As crianças corriam. O fogo engolia o céu.
Eu vi uma mulher tentando salvar o filho. Eu a tirei. E o rosto dela nunca mais me deixou. Outra página. Tentei pedir perdão ao padre, mas ele disse que o deserto não absolve pecados. Desde então, ouço vozes nas noites de vento. Chamam meu nome. Dizem que um dia alguém voltará para encerrar o que comecei. As mãos dele tremiam. As palavras queimavam como ferro quente. O diário continuava. Ao meu neto, se algum dia ler isto, o sangue dos meus erros também corre em você. Faça o que eu não pude. Peça perdão. Enterre o nome da nossa vergonha onde o vento não alcance. A última linha estava borrada, talvez por lágrimas, talvez por chuva. Ele fechou o diário, os olhos marejados, sentindo o peso da herança desabar sobre os ombros. O avô, aquele homem de ferro, havia sido também prisioneiro da culpa. Toda a dureza, o silêncio, o isolamento e agora faziam sentido. De repente, o vento soprou com força. As portas do celeiro bateram com estrondo. O lampião quase se apagou. Os cavalos lá fora começaram a relinchar, ou seriam ecos de algo mais antigo? Ele levantou o olhar e viu, do lado de fora, um cavalo solitário parado diante do portão. Preto como a noite, com o mesmo arreio antigo que o avô usava. O animal observava em silêncio, a crina balançando sob o vento. Nenhum som, nenhum passo. Apenas presença. O coração dele disparou. O cavalo avançou um pouco, devagar, como quem reconhece um velho amigo. Os olhos do animal refletiam a chama do lampião e, por um instante, ele jurou ver algo ali dentro, na sombra de um homem montado, imóvel, olhando de volta. O lampião tremulou mais uma vez e apagou-se. A escuridão tomou o celeiro por completo. Ele respirou fundo, tentando convencer a mente de que era o vento, o luar, a imaginação cansada. Mas, mesmo no escuro, pôde sentir um cheiro familiar de fumo e couro. O som lento de passos se afastando, seguidos pelo tilintar de esporas. O mesmo som que, quando criança, o fazia correr e se esconder atrás da mãe. Ele saiu cambaleando, os olhos se ajustando à penumbra. O cavalo já não estava lá. Apenas pegadas, em grandes, profundas, e que desapareciam em direção ao deserto. O lampião apagado pendia em sua mão, balançando ao ritmo do vento. No peito, um turbilhão de emoções e medo, pena, e uma dor antiga que finalmente tinha nome. O rancho parecia agora mais leve, como se o próprio chão tivesse soltado um suspiro. Mas dentro dele, algo pesava mais que nunca, o dever de corrigir um passado que não era seu, mas que o chamava pelo sangue. O narrador, em voz baixa, encerra o momento. Alguns homens constroem impérios. Outros cavam túmulos. Mas há aqueles que herdam ambos, e precisam escolher qual deles vão habitar. Ele olhou uma última vez para o celeiro. As portas, agora abertas, balançavam suavemente. Pareciam convidá-lo, não mais com medo, mas com aceitação. Naquela noite, ele prometeu a si mesmo que iria refazer o caminho do avô. Seguiria até o lugar onde o sangue caiu na terra e o vento ainda carrega os nomes esquecidos. Porque o perdão, descobriu, não é dado. É conquistado, é passo a passo, sob o sol e o silêncio do deserto. O amanhecer chegou sem canto de pássaros. Apenas o som distante do vento atravessando o vale, como se o próprio deserto respirasse. Ele acordou antes do sol, ainda com o gosto de poeira na boca e o peso do diário do avô no alforje. Sabia que não poderia mais ficar ali e não depois do que descobrira. O passado chamava, e a voz vinha do norte, onde as colinas se fundiam com o horizonte. O rancho ficou para trás, pequeno e esquecido, engolido pelo calor do dia. Levava consigo apenas o cavalo, um cantil d'água, a sombra do remorso e a promessa que fizera no escuro, refazer o caminho do avô. O sol subia impiedoso. A areia queimava os olhos e a pele. Cada passo era uma conversa silenciosa com os fantasmas da história. O deserto não perdoava e mais também não mentia. Durante horas,
cavalgou entre pedras e arbustos secos, ouvindo apenas o som ritmado dos cascos e o assobio do vento nas dunas. De vez em quando, olhava para o céu e via um falcão solitário girando lá no alto, como se o observasse. Era um caminho que poucos percorriam, e ele sentia, a cada milha, que atravessava não apenas uma terra, mas um tempo esquecido. Ao cair da tarde, avistou algo no horizonte, restos de postes queimados, fragmentos de cerâmica, ossos meio enterrados pela areia. O coração apertou. Ali era o lugar. O mesmo que o avô descrevera no diário, e o campo do massacre. Desmontou do cavalo e andou devagar, respeitoso, como quem pisa num cemitério invisível. O chão estava coberto por vestígios antigos, flechas quebradas, pedaços de couro, o que restava de uma fogueira muito apagada. O silêncio era tão profundo que parecia conter todas as vozes do mundo. Ajoelhou-se. Tocou a areia com a ponta dos dedos. Estava fria, mesmo sob o sol. Fechou os olhos e sentiu, e não o vento, não o calor e mais algo mais. Uma presença. Um murmúrio distante, quase imperceptível, como uma reza em outra língua. Tirou o diário do alforge. As páginas ainda guardavam o cheiro de feno e arrependimento. Lembrou-se das palavras do avô. Peça perdão. Enterre o nome da nossa vergonha onde o vento não alcance. Olhou em volta. Havia uma árvore seca, retorcida pelo tempo, solitária no meio da imensidão. Caminhou até ela. Com as mãos nuas, começou a cavar a terra endurecida. Cada punhado de areia era uma lembrança, uma confissão sem voz. Quando o buraco estava fundo bastante, colocou o diário dentro. Demorou um instante antes de cobri-lo, como se despedisse de alguém que, apesar de tudo, ainda amava. Então acendeu uma pequena vela que trazia no bolso. A chama vacilou com o vento, mas resistiu. Que o deserto te ouça, velho, e murmurou. E que a terra te perdoe. O silêncio respondeu, denso, vibrando no ar. Por um momento, teve a sensação de que tudo ao redor, a areia, o vento, o céu, havia parado para escutar. E foi aí que aconteceu. Um sopro suave passou por ele, como uma brisa vinda de dentro da terra. A vela, em vez de apagar, brilhou mais forte. O cavalo, que pastava ao longe, levantou a cabeça e relinchou baixo, sem medo. Ele ergueu o olhar e viu, por um breve instante, uma figura no alto da duna, montada, imóvel. O chapéu largo, o casaco escuro, a postura conhecida. Parecia o avô. Mas quando piscou, a figura desapareceu. O peito se encheu de algo que não era medo e era paz. Uma paz antiga, profunda, do tipo que vem quando a dor encontra sentido. Ele se sentou ao pé da árvore seca, as costas apoiadas no tronco áspero, e ali ficou, observando o fogo pequeno da vela tremeluzir contra o entardecer. O vento que antes soava como lamento agora parecia cantar. Não era mais ameaça, era consolo. As lágrimas vieram sem aviso. Caíram lentas, silenciosas, misturando-se à poeira da terra. E ele chorou, e não só pelo avô, mas por todos que o deserto guardava em silêncio. Chorou pelo menino que temia um homem endurecido, e pelo homem que aprendeu tarde demais o peso da culpa. A noite chegou de mansinho. O céu, bordado de estrelas, parecia observar aquele gesto solitário. O vento se acalmou. A vela queimou até o fim, deixando apenas um fio de fumaça que subiu reto, sem se dispersar. E, nesse instante, ele sentiu algo se desprender dentro de si. Como se uma pedra, que carregava desde a infância, finalmente tivesse rolado para longe. Levantou-se, respirou fundo e olhou ao redor. O deserto, antes hostil, agora parecia diferente, como se o próprio silêncio o aceitasse. O ar tinha outro peso. Outra cor. Montou no cavalo e ficou ali, olhando o horizonte iluminado pela lua crescente. Sabia que não tinha apagado o passado, mas o havia reconciliado. O narrador, em tom sereno, fecha o momento. Alguns homens gastam a vida fugindo das vozes do passado.
Outros voltam para escutá-las, e descobrem que o perdão não vem dos mortos, mas do que ainda vive dentro de nós. Ele virou o cavalo e começou o caminho de volta. Atrás dele, o vento soprou mais uma vez, leve, como um suspiro agradecido. E, por um segundo, jurou ouvir a voz do avô, agora mansa, quase paternal. Você fez o que eu não pude, rapaz. Agora vá. O deserto já entendeu. O cavalo troteou devagar, e a areia se fechou sobre as pegadas. Lá atrás, a vela morta ainda parecia brilhar e uma chama invisível, alimentada pelo que o tempo não apaga, mas transforma. A lua o acompanhou no retorno, guiando pelo mesmo caminho que, uma vida antes, o avô percorrera em silêncio. Dessa vez, porém, o vento não sussurrava vozes de culpa. Sussurrava paz. O tempo passou. Meses, talvez anos, é difícil medir o tempo num lugar onde até o vento parece andar em círculos. O rancho permanece ali, entre colinas avermelhadas e arbustos ressequidos, como uma cicatriz aberta no deserto. As cercas apodreceram, o telhado cedeu em partes, e o celeiro agora é apenas uma sombra de madeira e ferrugem. Mas, às vezes, quando o vento sopra do leste, algo acorda naquele vale esquecido. Viajantes, cowboys errantes, arqueólogos curiosos, em todos que cruzam aquela região contam a mesma história, com pequenas diferenças. Dizem que, em certas noites, o som de cascos ecoa na distância, embora não haja pegadas no chão. Outros afirmam ouvir um homem falando baixo, como se conversasse com alguém invisível. E há quem jure ver, entre as frestas do celeiro, uma figura de chapéu, parada, calma, olhando o horizonte, e não como quem vigia, mas como quem enfim descansa. Os moradores da vila mais próxima evitam o caminho do rancho. Para eles, é um lugar de almas antigas. Mas os mais velhos dizem diferente. Aquilo lá não é maldição. É promessa cumprida. Certa tarde, um grupo de arqueólogos chegou ao rancho. Vinham atraídos por histórias de artefatos indígenas e registros antigos da região. Cavaram perto do celeiro, e o que encontraram não foi ouro nem ossos, e mais um pequeno livro de capa de couro, meio queimado, embrulhado em pano. As páginas estavam gastas, manchadas de areia e tempo, mas ainda legíveis. E lá, entre as linhas tremidas, havia o nome de um homem e uma confissão. Um dos pesquisadores leu em voz alta: há coisas que o tempo não enterra. Se um dia voltar, leve coragem. O perdão é o único caminho que o vento entende. O silêncio que se seguiu foi profundo. O vento passou entre as tábuas do celeiro, e, por um instante, o som pareceu o de um cavalo relinchando ao longe. Todos pararam. Ninguém riu. Porque, ali, o deserto parecia escutar. Quando o sol se pôs, o rancho ganhou novamente tons de ferrugem e ouro, como nos velhos tempos. E quem estava lá jurou ver, e mesmo que por um piscar de olhos, em duas sombras montadas, uma ao lado da outra, desaparecendo no horizonte. Um velho e um homem mais jovem. O passado e o presente. A culpa e o perdão. O narrador, com voz serena, se aproxima da cena como se falasse conosco, observando aquele rancho pela última vez. Dizem que o deserto engole tudo. Mas isso não é verdade. O deserto devolve as vozes, as histórias, os arrependimentos, e, às vezes, até a paz. Cabe a nós escutá-los antes que o vento leve de novo. O rancho, agora iluminado apenas pela lua, parece respirar. O portão do celeiro rende devagar, movido pela brisa noturna, e o mesmo som que, décadas atrás, anunciava medo, mas que agora soa como um adeus tranquilo. O narrador faz uma pausa. A câmera o enquadra em meio à imensidão do deserto. O olhar é firme, mas carregado de emoção. Talvez essa história não seja sobre um rancho, nem sobre fantasmas. Talvez seja sobre nós, sobre o que deixamos para trás, e o que ainda temos coragem de encarar. Porque o verdadeiro faroeste não está lá fora e está aqui dentro. Ele toca o chapéu, como quem presta homenagem, e sorri de leve. A voz ganha tom suave, íntimo e quase um sussurro.
Se você acredita que o passado pode ser curado com coragem e verdade, então deixe seu like, comente o que aprendeu com essa história e se inscreva. Porque o Oeste ainda fala. E cada história contada é um passo para a paz. O vento sopra uma última vez, levantando a poeira que dança sob a luz do luar. A câmera se afasta lentamente, revelando o rancho pequeno no meio da vastidão, enquanto a narração final ecoa. O tempo pode levar os nomes, mas nunca apaga o eco dos que buscaram redenção. Fade out. O som distante de um cavalo, um último relincho e silêncio. O deserto repousa. Mas quem escuta com o coração ainda ouve em o eco da coragem. Sereno, reflexivo e espiritual. O ciclo se fecha com o passado perdoado e a mensagem universal do Oeste. O vento leva o medo, mas guarda a verdade.